Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nessa videoaula nós vamos dar abertura ao estudo das reações orgânicas. Eu costumo dizer, gente, que essa matéria é uma matéria que a química orgânica ela começa a ganhar forma de química orgânica de verdade. Porque até então a gente entendeu apenas uma introdução, certo? A nomenclatura, identificação de função, certo? Entender ali os grupos funcionais, quais são, quem são, identificá-los, dar nome para eles, certo? E agora aqui vem o formato real da química orgânica, que é entender como essas funções, esses grupos funcionais, eles tendem a reagir entre si, certo? A tendência deles reagir, como reagem, que reações acontecem, beleza? Específicas para uns, variadas, certo? Então aqui a química orgânica ela começa a ganhar uma forma, começa a ganhar sentido. E bom, gente, primeiro vamos ao princípio de tudo. O que é uma reação? Isso eu sempre repito aqui no canal. Uma reação química nada mais é do que uma substância que está se transformando em uma outra nova substância. É o que nós chamamos de reagente se transformando em um produto. Beleza? Só que aí que tá, gente. Uma das grandes perguntas que a gente precisa fazer e depois desmembrar para entender ela é como uma reação química acontece. De fato, como que um reagente se transforma num produto? Como uma substância consegue se transformar em outra? Que caminho ela leva? Qual o percurso que esses reagentes vão ter que enfrentar para serem realmente transformados em uma outra e nova substância? Ou outras e novas substâncias, certo? E quando a gente se pergunta nisso, que caminho a reação segue, que percurso ela segue, né, os meios que ela levou, por onde ela passou e tudo que influenciou ela acontecer, nós estamos lidando com o que nós chamamos de mecanismo reacional. Então, quando eu quero entender o caminho de uma reação, eu estou querendo entender na realidade o mecanismo dela, certo? Qual o percurso esses reagentes caminharam, entre aspas, obviamente, para de fato formar esse novo produto. E, gente, mecanismo é um assunto muito delicado, é um assunto muito profundo a se estudar a nível de ensino médio, porque é muito detalhado, ainda mais em química orgânica, nem se fale. Mas aqui para nível de ensino médio, a gente vai focar bastante, principalmente nos mecanismos que envolvem a questão eletrônica, certo? E que envolve os elétrons, ok? Então a gente vai entender principalmente aqui a questão dos mecanismos a partir da questão eletrônica, ou seja, a partir das ligações químicas que estão acontecendo dentro desse composto, beleza? Então o mecanismo praticamente que a gente vai entender, vai desmembrar, envolve elétrons, beleza? Então vamos entender, gente, algumas coisas sobre essas ligações. Porque olha só, lá no módulo de cinética química, que é o estudo da velocidade das reações, existe algo que nós chamamos de teoria das colisões, onde as moléculas colidem entre si, certo? Uma ataca a outra, colide com a outra, e nessa colisão entre as moléculas, ocorre quebra de ligações e formação de novas ligações. E aqui que está o ponto principal da reação, o mecanismo que a gente vai desmembrar dentro da química orgânica. As quebras e as formações de novas ligações. Eu preciso me perguntar a primeira ideia. Como que uma ligação química pode quebrar? Certo? De quais são as formas as quais ela pode sofrer um rompimento? Sofrer o que nós chamamos de uma cisão. Beleza? Então, quebra, rompimento, cisão significa a mesma coisa, ok? Então imagina, gente, que eu tenho aqui uma molécula hipotética A que está ligado a outra molécula, um átomo, quer dizer, eu tenho uma molécula aqui A2, certo? Uma molécula
A2, e cada átomo genérico hipotético A está ligado por uma ligação simples, beleza? Então esses dois átomos de A estão ligados por meio dessa ligação simples. Isso aqui, gente, é uma ligação covalente. Então está envolvendo aqui um par de elétrons, um par eletrônico. Então uma segunda forma de entender isso daqui é dessa maneira. Um parzinho eletrônico que esses dois átomos A genéricos estão compartilhando entre si. Quando esses dois estão ligados, o que a gente entende? Que esse par eletrônico pertence aos dois ao mesmo tempo, certo? Então, aqueles dois elétrons que eles estão compartilhando pertencem aos dois, porque eles estão compartilhando, beleza? Mas vamos dizer que alguma situação vai forçar esses dois camaradas que estão ligados por essa simples ligação a sofrer uma quebra. Eles vão quebrar, vão sofrer uma cisão nessa ligação deles. E agora a gente vai entender quais são as formas pelas quais essa ligação pode ser rompida. A primeira forma dela, gente, é uma quebra equitativa. Como assim, professor? A ligação ela quebra o par eletrônico de maneira igualitária. Se eu tenho um par eletrônico sendo compartilhado, a ligação ela rompe exatamente, entre aspas, né, os elétrons repartidamente certinho um para o outro. Se eu tenho dois, na quebra, cada um fica com um. É equitativo, certo? Se eu tenho dois elétrons sendo compartilhados, quebrou, cada um fica com um. Beleza? Esse tipo de cisão, gente, que é igualitária, que os elétrons ficam divididos certinho um para o outro, é o que nós chamamos de mecanismo, de cisão homolítica. Beleza? Uma cisão homolítica. Aonde cada fragmento, né, aonde cada espécie química que está sendo envolvida nessa ligação, vai ficar com um elétron, certo? Isso então nós chamamos de cisão homolítica. Então esses dois camaradas aqui, cada um deles vai ficar com o seu elétron, ok? O que acontece, gente? Numa cisão homolítica, esse elétron que ficou com esses fragmentos, com esses reagentes, nós chamamos eles de elétrons desemparelhados, certo? Então, esses dois elétrons aqui, eles estão desemparelhados depois da cisão homolítica. Professor, mas o que é um elétron desemparelhado? É um elétron solitário, gente. É um elétron que está sozinho, foi quebrado e ficou lá, sozinhão, de boa, alone, certo? Ficou sozinho na dele. E o que acontece? Que tipo de espécie química vai ser agora esses fragmentos, né? Esses átomos depois da cisão? Eles vão ser espécies portadores desse elétron desemparelhado. Então, vou ter A com o elétron desemparelhado dele, esse outro A com esse outro elétron desemparelhado dele. O que acontece, gente? Esse elétron desemparelhado, ele não gostou dessa situação. Ele não gostou dessa cisão que fez ele se separar do companheiro dele. Ok? Então ele não admite essa situação, ele não gosta dessa situação e a tendência dele é ser instável. Ou seja, ele vai ficar numa condição que ele vai buscar se ligar de novo. Então esse elétron, professor, ele não admite ficar sozinho? Ele não admite ficar sozinho. Ele sofreu a cisão? Sofreu. Ficou solitário? Ficou. Mas sozinho ele não vai ficar. O que ele vai fazer? Ele vai buscar atacar uma outra molécula. Capaz, professor, que horror. Vai atacar, ele vai ser um pitbull selvagem. Ele vai atacar uma outra molécula. Porque ele quer um parceiro de novo. Ele quer formar, ele quer sair desse desemparelhamento. Olha que palavra bonita, né? Desemparelhamento. Nem sei se existe isso. Mas ele vai sair dessa situação isolada, sozinha que ele está. E vai buscar se ligar de novo. Essa espécie, gente, que tem elétron desemparelhado, nós chamamos de espécie radicalar. É um radical livre, tá? Então, isso aqui é uma espécie
É um animal, professor? Não, não é um animal. De qual filo é, professor? Não é de filo nenhuma, não é animal isso aqui não. Ele é uma espécie química. Isso aqui pode ser um átomo com um elétron desemparelhado. Isso aqui pode ser uma molécula com um elétron desemparelhado, um íon, certo? Então isso aqui é uma espécie química que nós chamamos de espécie radicalar. É um radical livre, ok? Radicalar. Ou radical livre, tanto faz. O que acontece, gente? Então, essa espécie química com elétron desemparelhado eu chamo de espécie radicalar ou radical livre. E o objetivo dele é atacar uma molécula para buscar novamente um parceiro para esse elétron que está sozinho. Por exemplo, vamos dizer então que essa espécie A esteja num sistema, olha só, esteja aqui num sistema que tenha essa molécula B2. Certo? Genérico, tá bom, gente? Tô sendo bem genérico aqui. E essa molécula B2, certo? Essa molécula B2, ela vai sofrer um ataque. Capaz, professor, quem vai atacar ela? O radical livre. Por que ele vai atacar, professor? Porque na quebra, na cisão homolítica, ele ficou sozinho. O elétron ficou sozinho, ele não vai não vai admitir essa situação. Ele vai ficar ciumento, ele vai querer atacar. Então ele vai vir aqui, ó, e vai atacar essa molécula aqui, certo? Então ele vai fazer um ataque radicalar nessa molécula. E professor, o que vai acontecer? Ele vai fazer que ocorra uma nova quebra na ligação entre esses dois B. Capaz, professor? Sério. E por ele ser uma espécie radicalar, quando ele ataca esse átomo B genérico aqui, ele vai provocar um rompimento que também é homolítico. Capaz, professor. Então quer dizer que uma espécie radicalar surge de uma cisão homolítica, isso. E quando ele ataca uma nova molécula, ele também provoca uma cisão homolítica nessa cadeia? Exatamente. Então ele surgiu de uma cisão homolítica. Quando esse radical ataca uma nova molécula, ele vai provocar nessa molécula que ele está atacando uma cisão homolítica também. Professor, mas se isso daqui, e vai ficar faceiro, ó, vai pegar, vai se ligar com B. Ah, ficou faceiro, professor. Mas o que aconteceu com esse outro B aqui, professor? O que aconteceu com ele? Bom, esse camarada sofreu uma cisão, os dois estavam compartilhando elétrons aqui, um parzinho de elétrons, ocorreu a cisão homolítica, B ficou junto aqui com A, num casamento perfeito, né? Lindo, maravilhoso. E agora vai formar uma espécie radicalar de novo. Agora esse B radicalar aqui. Então isso aqui é um exemplo bem simples, ok? De um mecanismo homolítico, tá? Então isso aqui é um exemplo bem geral do que está acontecendo. Então esse radical livre, por ele ter vindo de uma cisão homolítica, quando ele ataca uma nova molécula, ele vai deixar com que essa molécula, vai provocar nessa nova molécula que ele está atacando, uma quebra homolítica também. E aí vai formar uma nova espécie radicalar. Então, normalmente é isso que acontece num mecanismo que envolva radicais livres. O radical livre ataca a molécula e faz com que essa molécula sofra uma cisão também homolítica, formando um novo radical livre. Beleza? Ou seja, esse aqui é o nosso radical livre originário, certo? O que iniciou tudo. Então, esse aqui é o radical livre originário. E aqui está o nosso novo radical livre, o que veio depois do ataque desse camarada aqui, ok? Então isso aqui seria, por exemplo, a ideia de um mecanismo radicalar, um mecanismo que envolve uma espécie que tem um elétron sozinho, solitário, desemparelhado, beleza? Bom, gente, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido o que é uma cisão homolítica, o que é esse radical livre e principalmente a ideia básica de um mecanismo radicalar. Um radical ataca uma molécula, provoca uma cisão homolítica nela e forma uma nova espécie radicalar.
Beleza? Professor, daí você pode estar se perguntando, né? Eu falei que ia terminar a aula, mas você pode estar se perguntando. E esse radical livre vai fazer o quê? Bom, aí vamos ver dentro das reações orgânicas, ok? Isso aqui é apenas uma ideia geral do conteúdo, beleza? Então vamos seguir em nossa próxima videoaula, aonde a gente vai falar sobre a cisão heterolítica, quando a quebra não é equitativa, não é igual na repartição de elétrons. Então acompanhe aí a nossa próxima videoaula.